Hoje eu quero falar com você sobre yoga e religião. Chegou até mim um post de uma ex-professora de yoga. Uma mulher eu não conheço, nem convém expor aqui. Não estou aqui para julgar a atitude dela ou julgar a pessoa, não tem nada a ver com isso. Foi só uma. Foi só ver isso que me fez pensar sobre o que eu vou contar aqui para você hoje nesse vídeo. Então, essa professora ela estava dando o relato dela de que ela estava deixando de ensinar yoga, ela estava abandonando o yoga por causa que ela havia se convertido, porque ela havia, é, enfim, no entendimento dela, Deus falou para ela parar de praticar, parar de ensinar e seguir o caminho de Jesus. Algo nesse sentido, tá? Não sei bem qual era a posição religiosa dela antes. Sei que parece que houve um processo ali onde ela entendeu que ela deveria parar de praticar yoga porque era o certo a se fazer, já que ela era cristã. E dentro desse relato dela, coisas que chamaram a minha atenção foi que ela reforçou bastante o fato de que ela foi até na Índia, foi até em Rishikesh, se eu não me engano, para estudar o yoga, para aprender, e por muito tempo ela tentou fazer o yoga somente como uma ginástica. Mas ela percebeu que não era possível, porque uma vez que você pratica yoga, você está adorando os deuses hindus. Eu não sei se eram essas palavras, mas tinha mais ou menos essa conotação. E abaixo desse post veio os comentários, e em geral os comentários eram ou aplaudindo muito a atitude dela de ter feito isso porque realmente yoga é coisa do capeta, ou então eram pessoas falando que era um absurdo ela fazer isso porque yoga não tem nada a ver e tal, enfim, conversa de rede social. Então, um monte de opinião, um monte de, às vezes até uma certa agressividade ali, mas pouco conteúdo e pouca informação. E diante daquilo, eu francamente não concordo com nenhum dos dois posicionamentos, mas diante daquilo eu falei, bom, eu acho que vale a pena eu falar sobre isso, porque às vezes você tem essa mesma insegurança. Eu tenho uma aluna na comunidade de Sato que ela nunca me disse isso objetivamente, mas pelas conversas que eu tive com ela, me parece que ela tem esse tipo de insegurança. E às vezes não é nem uma insegurança da própria pessoa, mas uma insegurança que a família colocou sobre ela. Então, eu quero tentar hoje te esclarecer um pouco melhor sobre essa questão de yoga e religião. Longe eu ser o dono da verdade nesse tema, mas eu acho que tem coisas importantes para você saber, para você perceber que a maioria das opiniões que a gente escuta por aí, elas são muito equivocadas. A minha também deve ser, mas eu acho que é um pouco menos. E antes da gente falar sobre isso, eu quero que você entenda qual que é a minha experiência com yoga e religião. Então, religiosamente falando, eu sou católico. Eu sou aquele católico por obrigação. Eu fui obrigatoriamente batizado, crismado, fiz primeira comunhão, fiz a coisa toda, lá na minha infância. Ia na igreja com a minha mãe, eu não gostava, não entendia, não fazia o menor sentido para mim. E assim foi durante toda a adolescência. Eu acho que é até comum, né? É uma fase que a gente não vê muito sentido nessas coisas. E com 19 anos eu comecei a praticar yoga. Eu nunca, na minha vida adulto jovem, vamos dizer assim, eu nunca tive nunca segui a religião católica na qual fui criado e nem tampouco me interessei por qualquer outra, simplesmente não era uma questão para mim. Através da prática do yoga, pouco a pouco eu fui percebendo e me conscientizando. Perceba, eu não fui praticar yoga por um bem espiritual, vamos dizer assim, tá? Não era meu objetivo, nunca foi. Mas ao longo dos anos que eu pratiquei, era muito recorrente eu conversar com alunos meus e eles me reportarem que, nossa, André, você é uma pessoa muito espiritualizada. Você é uma pessoa muito
além da sua idade. Você tem muita maturidade para a idade que você tem. E coisas nesse sentido. Era bem recorrente esse tipo de colocação, de posicionamento. E diante disso, depois de anos, eu comecei a ver o maior valor na vida espiritual. Eu comecei a me interessar pela religião católica, eu comecei a ler Evangelho, a ler Bíblia, a ler livros de santos, de padres, de espiritualidade. Eu comecei a me interessar por este assunto. E ao me interessar por este assunto, eu comecei a enxergar aquela espiritualidade que tanto falavam que eu tinha e eu não percebia. Eu falei, olha só, tá aqui. Realmente, parece que eu tenho esse negócio de espiritualidade. E a partir disso, eu comecei a minha esposa, ela é bastante católica, vamos dizer assim, bastante para os meus padrões, né, que eram muito pequenos, mas enfim, ela é uma pessoa que foi criada da religião, que participou de grupo de caridade e etc. Então, ela já tinha essa vontade de estar mais presente e eu, em dado momento, falei, poxa, eu vou com você, eu estou me interessando por esse negócio. E para mim foi muito marcante o fato de que, ao começar a ir na igreja, aquelas mesmas coisas que eu ouvi na minha adolescência, na minha juventude, vamos dizer assim, que não faziam o menor sentido, de repente, tudo que eu lia, todo o evangelho, todas as histórias, as palavras, a homilia do padre, tudo que eu ouvi, eu falei, caramba, faz completo sentido. Eu sei exatamente o que esse cara está falando. As coisas começaram a fazer sentido. Foi uma virada de chave que eu não sei quando aconteceu. Eu sei que o dia que eu voltei para a igreja as coisas faziam sentido. E desde então eu passei a ser mais frequente, eu comecei a praticar um pouco mais a religião. Então perceba, a minha vida religiosa, ela não é uau, André, você sabe tudo de religião. Não, não é. Mas hoje, o pouco que eu pratico, o pouco que eu exercito, o pouco que eu leio dos livros dos santos, do evangelho, da Bíblia, faz muito sentido. Eu enxergo muitos efeitos práticos na minha vida quando eu leio aquilo e eu sinto que eu consigo praticar bastante, tá? Cada um na sua jornada, né? Mas essa é a minha visão, tá? Então perceba, na minha experiência pessoal, o yoga me aproximou da minha religião. Ele me reconectou com a minha religião, com a vida espiritual e com o contato com Deus. E no meio dessa trajetória, eu me casei. E eu tive a oportunidade de, quando eu fui me casar na igreja, poder conversar com o padre e poder abrir o jogo para ele, que eu sou professor de yoga. e até fui pensando, será que ele vai me casar? Será que ele vai falar que eu não posso entrar na igreja? E para minha surpresa, o padre adorava yoga. Ele achava o máximo, ele gostou e tudo mais. Então, aquilo também me deu um pouco mais de segurança. Falei, bom, acho que eu não estou fazendo nenhuma blasfêmia aqui de ser professor de yoga e estar na igreja. Então, digamos, tive um aval de um padre. Ele me casou dentro da igreja. E bom, e foi isso. Essa é a minha experiência, tá? Dentro dessa minha... Eu tô dando essa minha experiência pessoal para você entender quem é o André que vai falar o que vai falar aqui para você agora, tá? Acho que é importante também. Então, feita essa introdução gigantesca, quase 10 minutos de vídeo, tem 3 pontos que eu acho importante eu expor aqui para você, para te ajudar a refletir e ponderar muito bem essa confusão que as pessoas fazem entre yoga e religião, que é o seguinte. Primeiro ponto. O yoga é anterior à religião. Veja bem, você escuta vários relatos, você lê em vários livros, até na internet você vai achar essa informação. Fala até na internet porque na internet tu encontra umas informações muito descabidas sobre yoga. Mas até na internet você vai ver várias e várias referências sobre o yoga ser uma filosofia prática com mais de 5.000 anos. E aqui vem um detalhe. Quando afirmam que o yoga tem mais de 5.000 anos, a tecnologia antropológica, essa é a ciência que estuda as coisas antigas, é isso mesmo? Eu posso estar
me equivocando nas palavras. Mas enfim, a ciência que estuda essas coisas antigas, que, se não me engano é antropologia, posso estar muito errado nisso aqui, mas é a palavra que está na minha cabeça agora, eles só têm tecnologia, a história lá do carbono, etc, blá, blá, enfim, só existe mecanismos hoje para averiguar a idade das coisas até esta data. Então, quando se fala que o yoga tem mais de 5.000 anos, nós estamos dizendo que existem mecanismos para averiguar as coisas até essa idade. Dali para trás, não tem como. Então, talvez, não dá para saber, tá? Talvez o yoga seja muito mais antigo do que isso. As civilizações que se escavaram, que se investigaram e estudaram, na região da Índia e do Paquistão, sítios arqueológicos chamados de Harappa, agora me fugiu o nome da outra cidade, mas enfim, são sítios arqueológicos imensos que foram pouquíssimo explorados. Você tem esse limite de datação para esse tipo de exploração, e dentro desses resquícios, você consegue perceber vários indícios de que aquela civilização praticava alguma coisa que hoje a gente chama de yoga. E que muito provavelmente lá não tinha esse nome. Lá, provavelmente era simplesmente a forma natural, cotidiana das pessoas viverem. Simples assim. Então, perceba, quando a gente pega essa ideia de que o yoga tem mais de 5.000 anos, a gente está baseando isso em uma inferência de que existiu uma cultura dessa data, ou muito posterior, não se sabe, e que ali tem vários indícios de que aquelas pessoas praticavam técnicas do que hoje a gente chama de yoga. Quando a gente investiga essa sociedade, no pouquíssimo estudo que se tem dessas civilizações, é pouco dentro da grandiosidade delas, tá? O sítio arqueológico foi pouquíssimo explorado. Se eu não me engano, é mais de 80% que está inexplorado ainda. E dentro dessas investigações, não existe nenhuma referência à religiosidade. Não existe nenhum templo. Não existe diferença social. Parece que é uma sociedade extremamente igualitária. Uma sociedade que tinha arquitetura, que tinha construções muito bem feitas, que tinha tratamento de esgoto, tratamento de águas pluviais, aproveitamento da água da chuva. Tem umas coisas assim que você fala, caraca, como assim? Pois é, essa civilização tinha tudo isso. O que dá a entender que eles tinham um domínio arquitetônico considerável para a época. E essa civilização não tem um crucifixo, não tem um templo, não tem uma igreja, não tem nada que remeta a uma religião institucionalizada. Se a gente desse um salto gigantesco, anos à frente, aí a gente está falando de mais de 5.000 anos atrás. Quando a gente vem a mais ou menos uns 3.000 anos atrás, pensando em 1.000, 1.500 a.C., se não me falha a memória, dali que datam os primeiros manuscritos onde as pessoas se baseiam para falar sobre yoga ser uma coisa antiga. E esses escritos, que são os Vedas, que são as Upanishads e etc., são eles que dariam digamos, a sistematização, bem entre aspas, de fato, do yoga. É ali que estaria escrito isso em algum momento, tá? Se eu não me engano, os escritos mais antigos não falam sobre yoga, falam sobre N outras coisas. E quando eu falo N outras coisas, eu estou te falando assim, tem escrituras sobre medicina, sobre cirurgia, sobre medicina ayurvédica, que é a medicina tradicional indiana. Tem tratados sobre higiene interna. Tem um monte de coisa, mas muita coisa mesmo. Como se fosse um manual da civilização, tá? Tem escritos de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. E aí tem mais um detalhe aqui de imprecisão. Existem cerca de 75.000 manuscritos que não foram traduzidos. Tipo, tem muita coisa para ser traduzida. E quando eu falo de tradução, eu estou falando do alfabeto Devanagari, que é um alfabeto antigo, diferente do nosso, e que é pouco explorado. É como se fosse o latim pra gente, tá? Não é uma coisa assim, todo mundo que fala português sabe latim? Não, você conta nos dedos quem sabe latim. Com o sânscrito, que é também uma língua morta na Índia, que está escrito em outro alfabeto, que é o Devanagari, é a mesma coisa. São poucas pessoas que dominam essa língua.
E você não tem gente trabalhando ativamente na tradução desses textos. Mas o que se sabe, por exemplo, é que em Devanagari a palavra religião não existe. Então aqueles textos védicos, das Upanishads, etc., que às vezes você encontra as pessoas falando que é a escrita dos deuses, que foi uma coisa de Deus e tudo mais, e usam isso aí para falar que yoga tem uma íntima associação com a religião hindu, a gente está falando de uma língua que não tem a palavra, não tem o conceito de religião nem mesmo para ser expressada. O próprio hinduísmo, em relação ao yoga, ele vai ser uma construção moderna, porque é a sistematização de uma cultura que veio muito depois dessa civilização de mais de 5 mil anos. Perceba, talvez eu esteja falando muita coisa, esteja ficando até confuso isso aqui, mas eu quero que você entenda o seguinte: existe um vácuo aqui, existe uma lacuna gigantesca entre você registrar as coisas e associar o yoga com religião, com o hinduísmo, e o yoga originalmente, tá? Tem um vácuo aqui. O yoga é antes da religião. Mas ele continua existindo. E aí a gente chega no nosso segundo ponto dessa conversa, que eu queria trazer para você, que é: o yoga se adaptou ao longo dos anos para continuar existindo. Ele era praticado de uma forma há mais de 5 mil anos atrás. E de alguma forma, essa forma de viver, essa forma de praticar, essas técnicas, enfim, de algum jeito, isso veio atravessando os milênios. Acontece que a Índia, aquele território que hoje é a Índia, foi um dos territórios mais invadidos do mundo, tá? Teve inúmeras invasões. Tem um número num livro aqui que eu li sobre o assunto, mas são números gigantescos. E dentro dessas invasões todas, você vai tendo um caldeirão cultural, né? Todo mundo que invade ali um território deixa um pouco da sua cultura, né? Leva um pouco da sua cultura. A gente brasileiro sabe disso, né? Quantas coisas veio de fora, porque nós somos de um território que foi colonizado. Então, as culturas vão se misturando. Então, quando você pega esse processo que aconteceu ali na Índia, esse monte de invasões que aconteceram, fizeram com que aquilo que era original da região, vamos supor, tá, que o yoga fosse algo original da região, para aquilo continuar existindo, teve que se adequar a essa nova cultura que chegou. E chegou outra, e chegou outra, e chegou outra, e assim foi. Você vai ter, por exemplo, Patanjali, que é considerado o pai do yoga, porque ele escreveu lá, século 3 a.C., acho que é a primeira sistematização organizada de yoga. Século 3, tá? A gente está falando de 2.000 anos atrás. Pera, mas yoga tem mais de 5 mil. Pois é. Mas a primeira vez que alguém para e sistematiza o yoga como a gente conhece hoje é 2.000 anos atrás. É muito recente. É menos de metade da história da filosofia. Compreende? E aí, quando o Patanjali escreve, ele já escreve o yoga completamente adaptado para a civilização daquela época. E depois de Patanjali, aí nós temos escrita, né? Aí a gente tem conteúdo, a gente tem documento, enfim. O yoga foi sendo de novo e de novo escrito várias e várias vezes até chegar nos dias atuais. E dentro desse processo de adaptação da filosofia prática para a vida moderna, você tem o movimento mais recente do yoga de ser fortemente influenciado por uma filosofia chamada Vedanta, que também é uma filosofia lá do hinduísmo, e esta filosofia, sim, ela tem cunho espiritualista e religioso. Então, essa filosofia influenciou fortemente as linhagens de yoga mais modernas, o que faz com que as linhagens de yoga mais modernas tenham essa influência de uma visão aparentemente religiosa, aparentemente espiritualista. Perceba, isso é recente. Isso foi um processo de adaptação do yoga. Quando você pega a história do próprio professor De Rose, que é quem sistematizou o Swastika Yoga, dentro da jornada dele, tem um momento que ele começa a viajar para a Índia e começa a mostrar o que ele havia sistematizado como sendo o Swastika Yoga. Na visão dele, ele estava organizando uma coisa muito antiga, muito ancestral. Algo que seria, na visão dele, o mais próximo de um yoga
mais original, tá? Falando a visão dele porque não tem como ele fazer de fato um yoga original sendo que ele vive hoje, só se ele tivesse vivido há 5.000 anos atrás. Mas ele, dentro do estudo, da experiência, da vivência, ele resgatou o que ele acredita ser o mais original possível, dentro das limitações dele. E ele levou essa ideia, essa sistematização que ele fez para a Índia, para grandes mestres, para grandes escolas atuais de yoga, mostrou isso para essas escolas, e o que ele recebeu de informação dos mestres foi: isso aqui que você está me mostrando é muito legítimo, isso aqui é muito bom, isso aqui não existe na Índia. E o Swastika Yoga é exatamente esse yoga que tem essa visão, tá, pelo menos, que busca ser a visão mais ancestral sobre a prática do yoga, que é exatamente uma visão que não tem nenhum cunho religioso. Quando eu digo isso, eu estou te dizendo de uma forma de se praticar yoga, de se enxergar o yoga, e não é que nega a religião, não é que é ateísta, não é que é ateu, não. É uma forma de ver o yoga que não trata de religião. Por quê? Porque é yoga, porque é outra coisa. Então, quando você pega o Swastika Yoga, que tem essa pretensão de ser o yoga mais próximo do original possível, dadas as óbvias limitações, você tem um yoga que simplesmente não aborda o assunto religião. Por quê? Porque a religião é uma outra área da sua vida e você vai fazer aquilo que é seu, é cunho pessoal, entende? Ele nem vai falar que sim, nem vai falar que não. É você que vai escolher. Assim como, sei lá, dá um exemplo esdrúxulo, tá? Mas para você entender, o que o yoga fala sobre artes marciais? Nada. Se você quer fazer, você faz. Se você não quer, você não faz. Mas o yoga não tem nada a ver com isso. Então, eu estou te dizendo isso para você entender. O yoga se adaptou ao longo dos anos. Essa adaptação acontece exatamente ajustando aquele feixe de técnicas, aquele conjunto de técnicas que se chama yoga, que veio a se chamar yoga. Isso foi sendo adaptado a diferentes regiões do mundo onde essa filosofia foi praticada e a diferentes épocas do mundo ao longo de mais de 5.000 anos. E então nós chegamos no terceiro ponto, que é: yoga é técnico. O que isso quer dizer? Que é técnico. Yoga é quando você para, senta e pratica. Para você entender isso, ainda mais eu que sempre falo sobre yoga com foco na filosofia e falo sobre muitos conceitos do yoga, você precisa entender o seguinte: yoga é quando você para e faz as técnicas. Isso é o yoga. Mas o objetivo dessas técnicas é elevar o seu nível de consciência para um outro patamar. O seu nível de autoconhecimento, de autopercepção, de conhecimento dos seus condicionamentos, das suas limitações. E toda vez que você vai conversar sobre yoga, você está tentando explicar as técnicas e tentando explicar os efeitos da prática do yoga, ok? E quando eu tento fazer isso, eu preciso utilizar um ponto de vista. Então, eu posso explicar os efeitos do yoga a partir do ponto de vista de uma filosofia como o Vedanta, que é espiritual, que é religiosa. E aí, quando eu explico o yoga pelo ponto de vista do Vedanta, eu vou falar sobre yoga com uma visão de uma filosofia que é religiosa, que é espiritualista, melhor dizendo. E, obviamente, a interpretação da filosofia espiritualista sobre o que ela está vendo de um praticante de yoga é uma visão espiritualista. É uma visão que dá uma conotação religiosa, que dá uma conotação de que isso aqui que você está fazendo vai te conectar com Deus, ok? Quando você pega uma outra filosofia chamada de Samkhya, que é uma filosofia naturalista, que seria uma filosofia mais antiga, talvez tão antiga quanto o próprio yoga. Quando você pega esta filosofia e você pega um conhecedor do Samkhya e fala para ele, olhar para um praticante de yoga e me dizer o que está acontecendo aqui, ele vai te explicar
os efeitos dessas técnicas que você está fazendo de um ponto de vista naturalista, ou seja, sem nenhuma conotação espiritualista ou religiosa, ou nenhuma conexão com Deus, ok? É o mesmo praticante de yoga. Um olha de uma ótica espiritual, o outro olha de uma ótica natural. Os dois estão tentando explicar o que está acontecendo com essa pessoa aqui que está praticando. E essa pessoa que está aqui praticando, ela está só praticando. E ela vai ter a experiência dela, a vivência dela. Ela pode enxergar isso aqui com o cunho religioso, ela pode enxergar isso aqui com o cunho natural, com o cunho não religioso. Mas isso diz respeito à experiência pessoal dela. Entende? O Swastika Yoga tem uma visão Samkhya. Eu prefiro, eu gosto, tanto que é o que eu pratico e o que eu ensino. Por quê? Porque ao não tratar sobre religião, eu te dou a oportunidade de você ter a sua própria experiência conectada ou não com Deus e com a sua religiosidade. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Onde eu pratiquei, onde eu me formei, nunca existiu nenhuma conexão entre yoga e religião. Eu, por experiência pessoal, por meus estudos e a minha busca religiosa, ler livros de santos, ler a Bíblia, me reconectar com Deus, ir à igreja, voltar a fazer tudo isso com a minha esposa, com meu filho, batizar meu filho, essas experiências começaram a fazer com que eu tivesse uma espiritualidade diferente, uma vivência espiritual diferente. E quando eu tive isso, a minha prática, puxa vida, começou a me ajudar nesse processo, tá? Eu comecei a conseguir me conectar mais com essa vida espiritual através da minha prática de yoga. O que mudou na minha prática? Praticamente nada. É a mesma que eu faço há muito tempo. Mas a minha experiência, a minha interpretação do que eu estou fazendo, ela foi sendo ajustada. Então perceba, o yoga é técnico, o yoga é fazer a coisa e buscar esse autoconhecimento, buscar essa percepção dos seus condicionamentos e ir se libertando dessas amarras. Tem pessoas que vão ver isso como um processo de se aproximar daquilo que é mais divino, que é mais puro, e tem pessoas que vão ver isso simplesmente como um processo de desenvolvimento pessoal. As duas podem fazer a mesma prática. Elas vão ver essa experiência de uma forma distinta. Eu acho que o mais importante é você prestar atenção no que você sente. Se a gente fosse voltar lá atrás, na história da professora que parou de dar aula, ela está certa. Se é isso que ela sente, é o que ela tem que fazer. Se é o que vai deixar em paz, acho que é o que ela tem que fazer. Agora, discordo dela quando ela diz que sentou a praticar yoga, você está fazendo uma prece, uma adoração aos deuses hindus. Não, eu não concordo com isso. Exatamente por tudo que eu te falei aqui. Eu acho que o yoga é anterior a isso, o yoga está fora de tudo isso, e o yoga funciona para todo mundo que para e pratica, para e faz. E você pode se encher de teoria da Índia, lá de Rishikesh, estudar um monte de coisa e começar a fazer uma bagunça na sua cabeça, ou você pode ser um praticante disciplinado, fiel aos seus sentimentos e ver como que você está fluindo. Nesse aspecto, acho que ela tomou a decisão certa. Se ela não estava se sentindo bem, ela precisa mais fazer o que faz ela se sentir bem. E ponto. Agora, não concordo de que praticar yoga é uma prece hindu, tá? Eu acho que praticar yoga é uma prece, digamos, a você mesmo. É você parar o turbilhão do mundo lá fora e prestar atenção no que está acontecendo aqui dentro. E quando você para se conectar com o que tem aqui dentro, pode ser que você encontre Deus. Se você está em paz, se você está tranquilo e se você cultiva esse Deus dentro de você. E pode ser que você encontre uma inquietação gigantesca. Pode ser que você descubra uma ansiedade. Pode ser que você descubra um burnout. Estou te falando coisas que eu já vi acontecerem. Tem pessoas que falam, não consigo praticar yoga. Por quê? Porque ela não suporta a barulheira que é ficar sozinha com seus próprios pensamentos. Aquilo é ensurdecedor. Eu acho que se você está assim, você não está em paz. Você pode praticar yoga, mas vai ser um desafio grande para você.
porque você precisa aprender a ficar em silêncio. Você precisa aprender a se reconectar com você, com seus pensamentos, com as suas emoções e parar de fugir deles. Isso é um baita de um desafio. Cara, eu acho que eu dei uma devagada aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa conversa. E espero de verdade, de coração, que ela seja esclarecedora, ou pelo menos gere uma reflexão em você de que, francamente, yoga não é religião. Yoga é uma filosofia prática, uma filosofia de autoconhecimento que ajuda você a se conectar com você mesmo. Ao se conectar com você mesmo, você vai talvez descobrir ou redescobrir o que realmente importa para você. E eu acredito muito que isso vai tornar a sua vida melhor. Foi o que aconteceu comigo. E se você quiser entender como eu ensino, como eu pratico yoga, vai ter um link aqui da comunidade Sattva. Fica à vontade para você ir lá ver, conversar com o suporte, tirar dúvida. E eu espero de verdade, de coração, que esse vídeo não... Eu não estou aqui como dono da verdade, mas espero que esse vídeo te gere reflexões para que você esteja mais atento a você mesmo, ao que você sente, ao que você acha que é importante para você e siga mais o seu coração, tá? É isso, eu vou parar por aqui. Queria falar mais algumas coisas, mas eu não quero parecer um herege, parecer que eu estou falando pouco ou falando mal da religião, porque hoje ainda é importante para mim também. É isso, meio sem fim, a gente vai deixar esse vídeo por aqui. A gente se vê na próxima. Até lá.